Estamos de volta, então, agora com um quadro que fala sobre dicas. Ai, não tem gente melhor para falar de dicas do que a Rose da Binsect, gente. Ela é nossa grande amiga, grande parceira. Eu adoro quando ela vem, porque ela sempre traz assuntos assim, falando de assuntos diferentes, né? E sempre de forma muito profissional. Então, aqui mais uma vez, muito boa noite, Rose. Fico super feliz com mais uma vez, né, você aqui com a gente. Tá sempre trazendo assim assuntos realmente que todo mundo quer, depois fica comentando, fica perguntando, né? E você, né, que é uma bióloga e grande profissional, atua aí no mercado de Jacobá Inset há tantos anos, né? E a gente sabe que é uma empresa que é confiável. Então, olha só o tema que ela escolheu para essa noite, gente. A superpopulação de pombos nas grandes cidades. É isso daí mesmo, né? Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Liliana. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos. E esse é o assunto do momento, somente agora, que nós estamos aí com a primavera que chegou, né? Época de calor, pouca chuva, e aumenta ainda mais os riscos que esse tipo de ave traz para nós. É isso aí. É com você, Mauro, você que comanda a entrevista. Vamos lá. Apesar que eu discordo, porque a primavera chegou, eu tô morrendo de frio, tô trincando de frio, é horrível, né? E tá chovendo. De primavera ainda não tem nada, né? Não, eu gosto de calor, eu gosto de praia, né? E aí a gente vê e essa praguinha, né? Gente, sabe, a gente traz aqui várias empresas aqui, porque são profissionais de ponta. Nós trazemos para vocês sempre terem o melhor conteúdo, né? Independente se estão conosco, se são nossos parceiros ou não. Por acaso, né? A Rose Binsect é nossa parceira, porque sabe o que faz. E essa praguinha fofinha, né? Que tu não gosta de dar milhinho na praia, né? Na verdade, é um grande vetor de doenças, né? Isso mesmo. Primeiro, assim, será que as pessoas perguntam, né? Será que o pombo é uma praga? É um animal? O que é? Um animal doméstico, né? O que é praga, primeiro, né? Segundo o nosso dicionário, praga é todo e qualquer animal que tem como poder acometer danos ao que o homem considera seu bem. Então, vamos pensar lá. Patrimônios. Sua casa, seu carro, os monumentos. A saúde do ser humano é, na verdade, seu maior patrimônio. Então, se nós pensarmos que essa linda, né, a ave, considerada por muitos... Aliás, ele atua em todas essas coisas que você falou, isso, né? Exatamente. Então, assim, essa bonitinha ave, né, que aparentemente inofensiva, dócil, que culturalmente ela simboliza a paz, religiosamente ela está ligada com a imagem do Espírito Santo, ela comete algum desses problemas? Se isso acontece, ela é considerada, assim, uma praga. E comete vários, né? Para começar pelo carro, que eles resolvem. Que ninguém Quando eles gosta. resolvem, eles devem combinar, eu acho que eles combinam. O povo, a gente pensa que eles ficam ali, Google, acho que é burro e Eles tal, têm né? comunicação. Não, eles se comunicam, eles resolvem destruir um carro. Você já percebeu? Sim. Você acorda de manhã, o carro deixa na rua, você sai na rua, Cadê você o olha carro? pro teu carro, você fala, meu Deus do céu. E é uma Isso daí verdade, foi gente. um ataque, né? Eles atacam aquele carro. E o pior é que a sujeira deles acaba com a pintura do carro. Ácida, né? As super fezes são ácida, ácidas. as fezes, né? As fezes ácidas, ela danifica as superfícies, pinturas, né, os monumentos. E a quantidade de excrementos, né, de fezes liberada por pombo durante o decorrer do dia, ele come muito. Então, obviamente, ele defeca muito, né? É imensa. Hoje, os pombos são muito chamados, as pessoas chamam de ratos de asas. Olha só. E eu vou dizer que, na verdade, ele é pior que os ratos. Porque os ratos, primeiro, se nós formos pensar em sujidade, a quantidade de fezes liberada por um rato no decorrer do dia é consideravelmente Infinitamente menor que a dos pombos. Primeiro isso. Segundo, se nós pensarmos pelo lado de doenças, né? Nós temos aí catalogadas em torno de 38 doenças causadas por ratos, contra 70 dos pombos. Nossa, olha. Eu sei que tem doenças perigosíssimas, doenças que matam, que o pombo é um vetor dessa doença, ele transmite essa doença,
pessoas que têm baixa imunidade evitem muito o tratamento direto com pombos ou com seus cães? Muito. Principalmente pessoas assim que estão naquele caso de tratamento de câncer, né? Do HIV. Então, essas pessoas, elas estão com a imunidade mais baixa. Pode ser realmente casos de óbito, né? Então, nós temos doenças gravíssimas, por exemplo, a criptococose, que pode chegar a transmitir a meningite, né? Então, hoje, assim, e além disso, temos outros problemas. Nós pensamos nas catalogadas 70 doenças. Nós temos outra preocupação grande hoje, que são os parasitas. Hoje nós já temos protozoários aí estudados pela Universidade de São Paulo, que foram encontrados já vários protozoários, né, vários parasitas, entre eles o bicho geográfico, a Escherichia coli. E aí o que acontece? Esses são protozoários que só eram encontrados até antigamente no organismo, no intestino humano. Isso significa que os pombos estão, então, cada vez mais próximos do homem. E, na verdade, eles são muito adaptáveis, né? Esses animais que se proliferam com muita facilidade, caso do pombo, do rato, da barata, esses animais, eles têm uma capacidade de adaptação ao meio muito grande. E eles se adaptam às nossas bactérias, às nossas doenças, né? Sim. E, além de transmitir, eles alteram essas doenças e transmitem elas em versões diferentes, inclusive, que são muito perigosas. O que acontece? Isso, na verdade, é um problema que, para variar, o homem mexeu na natureza, né? Os pombos, na verdade, eles são considerados aves exóticas, mas que foram introduzidas no território brasileiro, hoje considerados por lei, né? Hoje nós temos aí a lei de 98, que é a lei ambiental, que protege os pombos, que é a lei 9605. No artigo 29, ela protege o pombo como considerado um animal doméstico. O que é um grande erro, né? Porque, na verdade, não é porque ele vive, quer dizer, o homem, que é o principal destruidor, né? A figura principal, acho que é o único animal que não convive harmonicamente com a natureza, ele transforma o meio ambiente de uma tal forma que o habitat dos animais começam a ser comprometidos, né? Então você vê, por exemplo, florestas sendo derrubadas, os animais... mas apareceu uma onça. Outro dia apareceu uma onça no meio de Campos do Jordão, do nada, na cidade. Pegou uma câmera, né, que estava à noite funcionando. É lógico, né? O lixo humano é uma coisa que facilita muito essa coisa de animais, principalmente esses animais que têm essa facilidade de procriação. É muito simples. Os pombos, quando chegaram há mais de 10 mil anos no Brasil, eles vieram em navios portugueses, né, do leste europeu, e chegaram aqui como que eles foram trazidos em cativeiro para servir de alimento. Eles se alimentavam do quê? De grãos. Aos poucos, o homem foi introduzindo, foi modificando toda essa dieta nutricional dos pombos. Hoje eles comem banana, comem tudo. Hoje eles comem alimentos humanos, que tem um outro problema. A pessoa, ela fica lá tratando o pombo, às vezes isso acontece muito, né, em praças, em condomínios, e as pessoas imaginam assim, coitadinho, ela não está ajudando, porque o pombo na natureza, ele tem uma vida média aí de 15 anos. Aqui, né, nas cidades, isso aí reduz por uns 6 anos. Por quê? Óbvio que temos outros problemas, né? Temos os problemas com defesa, né? Mas um dos problemas é a alimentação, que se ele serve uma alimentação do homem, é alimentação com gordura, com açúcar. Então, isso é um dos fatos de diminuir a vivência do animal. E aí nós vamos pensar naquele outro lado, que por que isso cresce tanto? Você chega, por exemplo, num local, as pessoas têm repugnância quando te fala em infestação de roedor. Ninguém consegue viver uma população de roedores. Mas a gente, por exemplo, visita alguns condomínios... Eles são grandes criadores de pombo, né? Onde o pombo já virou condômino. O pombo já virou condômino. O condomínio o condomínio tem até o apelido de pombal, alguns, né? Porque, na verdade,
grandes centros E sabe por quê? E aí ele virou... aglomeração de pombo. Exatamente. Ele virou um condômino e que as pessoas acham o seguinte, mas ele só vai fazer mal se eu tiver contato com ele. Não, não é bem assim. É um tipo de ave que, assim, à medida que ela bateu as asas, os fungos liberados ali já são inalados, Eles né? espantam vários outros animais também, outros pássaros. Eles espantam outros passos, outros problemas que nós temos. Quando você falou no início ali, né, o homem mexe na natureza. O outro fator que aumenta muito, além do homem, né, ter essa questão de alimentar o pombo, o fato esse que atrai ele para o ambiente, porque se você alimenta, Qualquer animal, né? você tem o abrigo lá, o vão do telhado, o vão da caixa d'água, essas construções com reentrâncias que acaba dando essa liberação dele ter uma estadia ali. Nós temos um outro problema relacionado a isso ainda, que é a questão do homem permitir, do homem alimentar, né? Temos a questão das doenças que ele vai acometendo. Então, a população vai aumentando porque as pessoas não têm em mente a ideia de que ele só vai matar se tiver por contato. Os predadores. É um caso. Hoje, os predadores que são os gaviões, predadores águias, naturais, né? Nós destruímos os predadores naturais. Até gato, que é um dos predadores, hoje nós temos uma população diminuída até. É verdade. Entendeu? De gatos. Então, os predadores naturais diminuindo faz com que, ou seja, a natureza realmente, né? É o desequilíbrio, né? O desequilíbrio da natureza, seja de qualquer que seja. Nós estamos aqui falando com a Rose Aguiar, né? Para quem não sabe, esse tema está sendo discutido aqui porque ela é especialista na área, ela é bióloga, com especialização na área de saúde, né? E biotecnologia ambiental. Então, assim, ela fala com propriedade, porque tem estudo, tem ciência, né, por trás de tudo isso. Existe a preocupação, porque ela atua realizando várias campanhas, né, dentro de condomínios, né, Rose? E já, inclusive, para alertar aos condomínios, a toda a população, do que deve ser feito. Né, como se proteger de tudo isso, né? Então, eu queria que você colocasse isso, como que as pessoas podem se proteger, como se deve acabar, se é que existe, né? Essa questão, tem como acabar isso ou não? Né? Ou conviver para evitar qualquer tipo de doença ou não, e quais as regiões que são mais atingidas aqui, principalmente aqui na nossa região do Grande ABC e São Paulo? Bom, as regiões mais comprometidas são as regiões Zona Sul, Tantã, é uma região muito comprometida, Morumbi. No ABC nós temos muito problema na região de Santo André, Mauá, né? Nós tiramos isso muito por... Nosso termômetro maior são os condomínios mesmo, que é a nossa medição. E é onde eles trazem, inclusive, os maiores prejuízos financeiros. Nós falamos lá em veículos, nós temos outros processos, né, onde os condôminos exigem indenização porque o carro está lá todo, né, não, realmente danificado. Mancha, realmente causa muito então transtorno. nós temos questões assim, outras questões financeiras relacionadas até a entupimento, apodrecimento de calha, que provoca infiltração, sim. repintura da fachada, tudo isso. E aí o que acontece? Como nós temos a lei de proteção ambiental, né, que considera o pombo um animal doméstico, ele não pode ser abatido, não pode se matar, não pode ser utilizado nada que seja uma química. O que nós fazemos, o que tem que ser feito, né? Tem que ser feito um manejo integrado através do quê? De soluções como barreiras físicas. Essas barreiras elas são feitas por meios de processo de gel repelente. Esse gel não tem nenhuma química, ele é atóxico, ele vai afastar, é aplicado no local de pouso, a ave vai tocar, vai se sentir incomodada e vai se afastar. Existe o telamento para fechar aqueles vãos dos telhados, vãos de conservação das caixas d'água, que é onde ele vai utilizar como esconderijo. Beirais, parapeitos, locais que a gente precisa fazer a aplicação, às vezes, de espículas de proteção. Então, o que a gente utiliza são os métodos de barreiras físicas, nada de química, para poder afastar. Agora, acima de tudo, mesmo se for comprovado realmente que aquilo está causando problemas, prejuízos, não, realmente, bem assim? Você está falando de proteções mecânicas, sim, né? Por exemplo, quando deu aquele problema com a dengue e tal, sim, foi feito um experimento de muito sucesso da esterilização das fêmeas, né?
e então os machos não conseguiam procriar, né? E isso reduziu muito a população do Aedes aegypti. É possível, é contra a lei fazer algo, uma esterilização de alguma forma? Considerando as leis hoje ainda vigentes, né? Nós tivemos depois, em 2006, uma normativa do IBAMA, que é a 149, que fala um pouquinho sobre a questão de regulamentar o controle e o manejo da fauna sinantrópica, que seriam esses animais, né, que são introduzidos para conviver com o homem. E isso poderia ser feito, segundo a lei, por controles do governo, da saúde, do meio ambiente, desde que comprovada que todas as outras alternativas já foram utilizadas. Então, nós voltamos de novo lá no início, na lei da fauna, né, e que que compete ao pombo, considerado o que a gente chama lá da Columbia livia, que é o nome bonitinho dele, como um animal doméstico que deve ser protegido por lei, porque senão é crime. Mas então como que o condômino deve se proteger dele? Porque já que a ave está sendo protegida pela lei, mas ninguém está protegendo das doenças e dos parasitas. Aliás, o ser humano, em termos de lei, está desassistido totalmente. O que é isso, né? Assim, pro condomínio, né? Pro condomínio, a primeira solução, né? O primeiro e fato mais real é eliminar a questão de alimentar, que é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente tem alguns lixo também. A gente tem uns condomínios, cidades praticamente, e que as pessoas têm na pracinha lá do condomínio, as pessoas jogam mesmo. Então, primeiro é eliminar a questão de alimentar. Mau hábito de alimentar. O mau hábito, né? Fazendo isso, aí vamos pensar nas áreas de vedações. Manter as vedações de aberturas de telhados que não propiciem a hospedagem do animal. Sim. Ainda assim, ocorre a hospedagem do animal, aí tem que se pensar bem na questão de higienização diária, né, com desinfectantes, com cloro, sempre utilizando-se de máscaras para não inalar, óculos, luva, porque o animal, mesmo depois de morto, ele transmite as patogêneses, né? E, caso assim, ainda insista o problema, não tem como, tem que procurar uma especialização para fazer o manejo. Então, assim, é a observação, tentar fazer a questão que nós temos de eliminar a chamada foca, a hospedagem. Se você oferecer, o que acontece hoje? Ele chega em busca, né, o ser, ele prega duas coisas, abrigo e alimento. E ele chega no local, tem um alimento farto, que as pessoas jogam. Abrigo, alimento e procriação, que na verdade Ou os dois seja, virou um hotel 5 estrelas, para que ele vai procurar outro lugar? Gente, olha, o Sin Solution é um assunto sempre sério promove, nós somos a favor de toda a lei de proteção da natureza, do IBAMA, ou seja, nós realmente fazemos aí, assinamos embaixo de qualquer coisa que beneficie a natureza e nosso planeta Terra, né, já sofrido aí, vivemos nele, temos filhos e gostaríamos que as coisas realmente melhorasse a cada dia. Só que assim, né, você tem que ter um pouco de bom senso. Bom senso cabe em todo lugar, né? Se você tem um animal que está em função do desmatamento, etc., que na não observância das leis, que mata o predador, né? Então você, lógico, você tem um desequilíbrio, né, e ecológico. Como acontece quando eles matam os tubarões no mar e depois não entendem porque populações de outros animais começam a crescer absurdamente e dando um desequilíbrio enorme, né? Então, isso. Mas tem que ter um pouco de como se está transmitindo doença, né? Daqui a pouco é a mesma coisa que a barata, é a mesma coisa que o roedor, né? Você chega a ter um prejuízo físico e de saúde. E aí vira um outro desequilíbrio ecológico, porque onde se tem pombo, normalmente aumenta a incidência de roedores e baratas, outras pragas, porque o próprio excremento do pombo, né, as fezes depositadas que são em quantidades, atrai a mosca, a barata e o roedor vem se alimentar do alimento que está exposto para o pombo, então acaba virando de novo aquela cadeia alimentar. É né? uma cadeia destrutiva, né? Não é uma cadeia ecológica produtiva.
Isso é uma coisa ruim, né, dona Liliana? Assim, infelizmente... Fora aquela sujeira no cabelo, né, quando a gente tá gravando, uma externa, e você tá ali toda linda e... fala, meu Deus do céu. Existe aquela... uma lenda lá na Itália que diz que dá sorte não tem isso, alguma coisa. Tem muito isso. Não, tem lugares que benefício, isso, né? diz que você vai ter um bom negócio, fazer um bom negócio se acontece um negócio desse. Então, assim, né? Olha, quem acredita... A única coisa que eu consegui quando aconteceu comigo foi uma bela sujeira na cabeça. Né? Então, não teve nada de bom, né? O que me dá muita sorte é trabalhar. Quando dá cedo de trabalhar, me dá uma sorte horrorosa, assim, sabe? Agora, pombo, eu não acredito. Mas olha, eu acho que foi uma super dica, né? Hoje, até assim, serve de alerta nesse período do ano, que realmente ela falou que é um assunto em questão mesmo nos condomínios, né? Por isso a importância dela estar vindo hoje aqui, realmente, levantar essa questão. E eu acho que a gente tem que se preocupar realmente com isso, né, Rosa? A gente traz dicas realmente que sejam funcionais, que de alerta para os síndicos, né? Então, eu agradeço a você pela escolha desse tema que foi muito bacana, né? Porque nada melhor do que você saber o que está em questão aí, o que as pessoas estão se preocupando, e a gente realmente vai de encontro aos seus conhecimentos. E fica a dica, né? Gente, para de alimentar pombinho, não é bonitinho, milhinho, essa coisa na praia, não é legal, tem criança na praia. Isso é muito ruim. Tá? O pombo é bonito, voando lá nas árvores, e o condomínio deixar de ser um grande criador, um grande pombal. Né? Nós, na verdade, não podemos coexistir com doenças, certo, Rosa? Não podemos oferecer esse hotel 5 estrelas para eles. Deixa eles ir para a natureza, que é o lugar, né? É o lugar deles, e cuidar melhor da nossa natureza, que certamente reduzirá todo esse desequilíbrio tão prejudicial a gente, né, Rose? É isso mesmo. Então, agradecemos aqui a Rose, que está sempre conosco e sempre trazendo novidades e dicas muito interessantes. E suas considerações finais, Rose? Bom, eu, na verdade, como bióloga especializada na área de saúde, o que muito nos preocupa, realmente, a nossa grande missão é trabalhar pela saúde e conservação patrimonial do ser humano. Essa é a grande missão que eu tenho, né? E aqui, para deixar como legado, inclusive. E se para trabalhar com proteção ambiental, né, com conservação do patrimônio, o que eu digo é realmente a consciência das pessoas, já que nós temos que respeitar uma lei, né? A lei tem que ser respeitada porque ela existe, e quando a pessoa infringe, é um crime, inclusive, inafiançável, com reclusão de até 5 anos, então não dá para infringir, mas dá para fazer muita coisa que dá para afastar, né? De modo que eles possam viver no espaço deles e nós no nosso, garantindo aí a nossa saúde, nossa preservação ambiental. Muito bacana, viu, Rose? Eu sempre adoro a sua presença aqui, porque você fala de assuntos muito sérios de uma maneira muito boa, assim, muito simples, que todo mundo entende, né? Então, isso é muito importante para a gente, né, Mauro? Eu que agradeço, Liliana, né, ao Mauro, a oportunidade de estar aqui, contribuindo sempre que possível, e ao sucesso da UPTV, do programa Cindy Solution, que é sempre um arraso. Parabéns para vocês, entendeu? Obrigado. A Rose é uma das nossas primeiras parceiras, antes dessa reformulação toda aqui na emissora UPTV. Ela já participava da primeira temporada do programa, né, daqui de Síntese, que tinha até um outro nome, né, junto com o meu irmão William. E ela vem de longa data aí, sendo nossa grande parceira e sempre acreditando nos nossos projetos, né? Então, a gente fica aqui o nosso abraço, não só o meu, mas de todos aqui da UPTV, viu, Rose? Gratidão, Mariana, e gratidão, Mauro, por tudo. Beijão. Gente, a gente ainda tem mais um programa, mais um quadro aí, tá? Já tem o Renan da Sotere, já está aguardando aí para entrar aqui no nosso estúdio. Vamos aguardar, porque ele vem aí com muita informação, momento jurídico. Já a gente volta.